chegou por aqui. Muito bom dia, Zaratini, seja bem-vindo aqui ao nosso Fórum Café. Obrigada por participar aqui com a gente desse programa desta quinta-feira. Bom dia, Ana. Deputado. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer a gente falar com vocês aqui. Muito bom, obrigada. Bom, Zaratini, vou começar te perguntando, então, Ana, sobre essa questão do 8 de janeiro, né? Nossa última pauta aqui que o Plínio trouxe. Como você vê esse chamamento institucional do governo Lula? O que você traz? Qual análise você traz para a gente? Olha, eu acho que é muito importante a gente fazer uma espécie aí de comemoração, né, da vitória da democracia do dia 8 de janeiro, porque realmente foi um marco importante, né? Os bolsonaristas não conformados com a derrota eleitoral apelaram para uma tentativa de golpe. E é bom lembrar, não foi só o dia 8 de janeiro, teve aquele atentado em Brasília, aquela tentativa de explodir o aeroporto, depois teve aquele atentado propriamente dito lá na Polícia Federal, teve derrubada de várias torres de transmissão de energia elétrica. Então, tinha um plano que era criar um caos e, a partir desse caos, exigir a participação das Forças Armadas num golpe de Estado, né? E aí, evidentemente, isso seria, a consequência seria o afastamento do presidente Lula legitimamente eleito. Então, foi uma vitória muito grande o dia 8 de janeiro. Mas a gente tem que observar também, né? Os processos contra os bolsonaristas, eles caminham, né? Caminham, teve várias condenações já, outros ainda não foram julgados. Algumas questões que estão apontadas na CPI, que foi feita uma CPI também a pedido dos bolsonaristas, né? Essa CPI identificou que houve outras cadeias de comando, que houve a participação de generais, general Braga Neto, general Heleno, né? E até generais da ativa, como o comandante do Exército, que não fez nada para acabar com aqueles acampamentos na frente dos quartéis, né? Então, a gente vê que tem muita mais gente envolvida. Isso não foi apurado ainda, né? Não está sendo apurado, né? O que é lamentável. E a gente também tentou aqui, inclusive, fazer um avanço democrático que foi restringir essa atuação militar na política brasileira. Nós propusemos uma PEC, né? Essa PEC, ela proibiria, essa emenda constitucional proibiria qualquer ação política dos militares, porque a ação política não é só disputar a eleição, não é só ser candidato. Ação política é fazer reunião, é tramar, é debater, é fazer política dentro do quartel. Então, nós propusemos uma PEC que proibia a ação política, né, que limitava a participação de militares em cargos civis, né? Então, e essa PEC nós não obtivemos apoio, né? Não obtivemos apoio do próprio governo. Então, eu acho que o governo também tem um certo erro político em não levar adiante uma transformação institucional que afaste os militares da política. Porque, tudo bem, agora eles estão calmos, eles estão disciplinados, eles estão dentro dos quartéis, estão fazendo atividades importantes. A aeronáutica, você vê, foi lá buscar os brasileiros que estão na Palestina, que estão em Israel, né? Nós tivemos a ação dos Yanomamis, nós estamos vendo o Exército atuar em várias frentes, tudo bem. Agora, o fato é o seguinte, nós precisamos institucionalmente, constitucionalmente, tomar uma decisão de mudar o artigo 142 da Constituição brasileira, que é o artigo que cria uma confusão sobre a atuação dos militares na política, inclusive aquela leitura golpista do artigo 142. Então, nós precisamos mudar isso, precisamos acabar com a GLO. A GLO são as operações de garantia da lei e da ordem, né? Que, inclusive, foi convocada uma agora, que nós poderíamos criar outra denominação e outra forma de organização da GLO. O que nós propusemos? Que qualquer ação militar dentro do território nacional deveria ser aprovada pelo Congresso.
certo? O que daria uma legitimidade a essa decisão. Então, são várias questões que a gente ainda não vê que avançaram o tanto que deveriam ter avançado nesse um ano de comemoração, vamos dizer assim, um ano de que se passou essa tentativa de golpe do 8 de janeiro, derrotada pela democracia. Muito bom. Agora, vamos falar de uma coisa que passou, uma coisa que o governo conseguiu fazer, mesmo com um Congresso que saiu das urnas muito adverso, né? Teve a vitória do presidente Lula, mas um Congresso com uma base que precisou ser construída aí ao longo desse ano, e está sendo construída. E uma dessas coisas foi a aprovação da reforma tributária, depois de 30 anos, e a gente sabe que o deputado está presente há um tempo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, acompanhou em parte essa tentativa ao longo dos anos de se aprovar uma reforma tributária. A que você deve, deputado, o êxito do governo em aprovar essa reforma tributária e como você considera a abrangência dessa reforma tributária? Ainda ficou muita coisa por fazer para complementar? Bom, nós fizemos uma reforma tributária dos impostos sobre o consumo, né? Não foi uma reforma tributária geral, foi uma reforma tributária dos impostos sobre o consumo, que foi muito boa, porque, de fato, esse sistema tributário vem desde a época da ditadura, né, que ela impôs esse sistema, um sistema que permite aos estados, aos municípios cobrarem os seus impostos, criou uma complexidade gigantesca, ninguém consegue dominar esse sistema, criou favorecimentos, estados que fizeram privilégios para determinados setores, guerra tributária, enfim, foi uma completa descoordenação no país. Então, agora nós vamos ter um sistema que tem um imposto, né, sobre consumo que vai ser distribuído entre estados, municípios e o governo federal, e esse imposto também vai ser cobrado corretamente no local do consumo. Então, quem vai arrecadar é o local onde vai ser feito o consumo. Então, não mais onde é feita a produção, né? Então, isso é um avanço muito importante. Agora, nós precisamos ainda trabalhar outra parte da reforma, que é a reforma do imposto sobre a renda, né? Que temos aí o imposto de renda, o imposto sobre a propriedade, que é o imposto sobre as grandes fortunas, o imposto sobre transmissão de bens, o imposto sobre heranças. Toda essa outra parte, ela tem que ser também tratada, porque também se trata de impostos sobre a riqueza, né? Esse conjunto de impostos que eu falei são impostos sobre a riqueza, que são muito importantes e que aqui no Brasil são secundarizados, né? Aqui o imposto de renda ele recai principalmente sobre a classe média, né? Por quê? Porque os proprietários de empresas, né, eles não pagam imposto de renda sobre lucros e dividendos, então não é considerado renda, né? A pessoa que tem uma casa de aluguel, ela tem que pagar imposto de renda sobre aquele aluguel, mas o proprietário de empresas não paga imposto sobre esses lucros e dividendos, né? Coisa que em todos os outros países do mundo é cobrado, né? Nós precisamos ter um imposto mais justo, um imposto de renda mais justo, onde a classe média seja desonerada, né? E os bilionários passem a pagar imposto. Então, é isso que a gente quer. E isso ainda vamos ter que enfrentar essa batalha, que não é uma batalha fácil. Nós aprovamos imposto sobre o consumo, essa mudança que foi feita, ela foi feita porque já tinha um amadurecimento dentro do Congresso sobre a necessidade de fazer, e houve aí, ao mérito do presidente Lula, a decisão firme de realizar a reforma, porque sem o executivo, o legislativo não faz essa reforma. Está aprovado aí o governo do Bolsonaro. O Paulo Guedes, ele falou, não vou fazer reforma tributária desse jeito. Tirou o pé, não quis botar a mão do governo na reforma tributária e, consequentemente, 4 anos que não se discutiu esse assunto. Então, agora, com o presidente Lula, em um ano, né, nós conseguimos aprovar, graças à decisão do Lula, do Haddad, que
colocou uma pessoa para fazer isso, que era o Bernardo Api, para cuidar disso. Então, teve decisão política do presidente da República. Certo, agora a gente está num ano eleitoral, 2024 é um ano eleitoral. Já trabalhei na Câmara, sei como é a dinâmica da Câmara em ano eleitoral, vai até festas juninas ali de junho, julho já começa a esquentar as campanhas, e segundo semestre é muito tomado pelas eleições. O que você acha que vai ser prioridade do governo aí nesse começo, esse primeiro semestre? Como você está vendo também? Vou fazer duas perguntas em uma. Então, as prioridades do governo e essa reação, principalmente do Senado, do Pacheco, à medida provisória apresentada aí no finalzinho, né, do ano, na virada do ano já, pelo ministro Haddad, tentando reverter a questão da desoneração, né, de vários setores, 17 setores aproximadamente. E isso gerou uma reação aqui em Brasília, estou em Brasília, e tanto é que semana que vem, acho que mesmo se não houvesse o 8 de janeiro, eles teriam. Óbvio que o 8 de janeiro vai ajudar, porque muita gente vai estar em Brasília. Eles vão se reunir aí para tentar não devolver a MP ou derrubar essa MP quando ela for à volta. Bom, veja bem, a grande batalha nesse ano agora é exatamente a gente retomar o crescimento econômico, retomar o desenvolvimento, né? E nós vamos ter uma luta que ainda vai continuar, que é essa segunda etapa da reforma tributária, que é a reforma do imposto de renda, né? Nós vamos ter aí a regulamentação de tudo que foi aprovado na reforma tributária sobre o consumo, que é 3 ou 4 leis que têm que ser feitas para regulamentar aquilo que entrou na Constituição, vai ser outra batalha, né? E o governo, logicamente, tem que buscar cumprir sua meta. Então, quando o Haddad faz essa medida provisória, né, para fazer uma transição da desoneração desses 17 setores para um sistema onde nós vamos ter que lá na frente discutir também a tributação da Previdência Social, que é outro tema grave. Hoje, por exemplo, foi anunciado que aumentou o déficit da Previdência Social, né? Então, a Previdência Social ela vai ter que mudar a forma de financiamento. Essa forma de financiamento que existe hoje, ela é arcaica. Nós precisamos refazer isso. Mas vamos fazer por etapas, né? Então, o Haddad, na busca de equilíbrio das contas públicas, adotou essa medida. Agora, veja bem, eu pergunto para vocês, bom, os 17 setores querem ter o privilégio de contribuir muito menos com a Previdência Social do que os outros tantos setores da economia brasileira. Quer dizer, tem mais não sei quantos setores, né? Tem esses 17 que têm esse privilégio. Se você perguntar para a Rede Globo, que é beneficiada, para a Bandeirantes, que é beneficiada, para o Folha de São Paulo, para o Estado de São Paulo, que são todos beneficiados, porque são o setor de comunicação, todos eles defendem o déficit zero. Todos eles falam, não, tem que equilibrar as contas públicas. Aliás, eles querem superávit. Mas, ao mesmo tempo que eles ficam lá reclamando para ter superávit, eles não querem pagar imposto. Não é fantástico isso? Quer dizer, tem 17 setores na economia que se julgam acima do bem e do mal, que não querem pagar o imposto que todos os outros setores pagam, mas, ao mesmo tempo, são os primeiros a reclamar que tem que ter déficit zero, que tem que ter superávit nas contas públicas. Bom, então o que eles querem? Eles querem o benefício de não pagar e, ao mesmo tempo, exigir que o governo pare os seus programas sociais, pare os seus programas de investimento, né, e deixe a economia estagnada. Então, isso realmente o governo vai enfrentar, né, e foi muito importante essa medida provisória do Haddad. É lógico, o Pacheco pode devolver a medida provisória, né, vai ter negociações, vai ter discussão, mas é isso que a gente vai. Nós vamos ter que ir enfrentando cada dia uma batalha para tentar ajustar a economia brasileira para retomar o processo de desenvolvimento econômico, né?
Muito bom, Zaratini. Tem uma pergunta aqui da comunidade para você. O Fábio Potter, ele pergunta quando as faixas do imposto de renda serão atualizadas? Ele diz que está um absurdo o que se paga atualmente de imposto de renda. Você tem algo para nos trazer sobre isso? Então, é esse ano, é como eu falei, nós queremos fazer a reforma do imposto de renda, né? Esse ano agora. Então, o governo vai ter que mandar, até porque está lá na Constituição que nós aprovamos na reforma tributária, tem um prazo aí que, se eu não me engano, é 180 dias, para o governo encaminhar um projeto de reforma do imposto de renda. Então, esse projeto, o que ele vai ter basicamente? Como eu falei, ele vai reduzir a tributação da classe média, que está pagando imposto de renda, fundamentalmente, e vamos criar o imposto de renda, passar a cobrar dos ricos, dos bilionários. Então, nós vamos ter que fazer essa reforma, né? Então, a classe média que tem carteira de trabalho, a classe média que tem pequenas empresas, né? Microempresas, empresas com pequena rentabilidade, essa tem que ser isenta ou pagar muito pouquinho imposto de renda. Ela está pagando demais. Então, nós precisamos melhorar a vida da classe média, até porque ela é um importante motor de consumo, que faz a economia girar, e nós precisamos cobrar de quem tem muito. Quem tem muito está guardando dinheiro, está se apropriando desse dinheiro, né? E a gente precisa resolver isso. Nós já fizemos, em parte, né, uma coisa muito importante, foi tributar os fundos exclusivos e os fundos no exterior, que é onde esses bilionários guardavam dinheiro. Então, eles mandavam dinheiro para o exterior e não tinham tributação, ou mandavam dinheiro para fundos exclusivos, diferente desses fundos que os bancos oferecem aí para a classe média. Põe seu dinheiro nesse fundo, que é um fundo coletivo, é um fundo amplo, né? O fundo exclusivo não, junta ali a família, né, e cria um fundo específico que é gestado por alguma pessoa que vai buscar fazer as aplicações mais lucrativas possíveis, né? Isso mesmo. Essa pergunta foi do Fábio Potter, não sei se eu mencionei o nome dele ao fazer a pergunta, né? E tem mais uma aqui do Eduardo Lopes Chagas. Ele diz, deputado, a reforma tributária enviada pelo governo foi alterada no legislativo. Nessa segunda etapa, que envolve a tributação de bens e renda, não deveria haver um maior diálogo entre o legislativo e os sindicatos? Olha, é lógico, né? Mas aí a gente depende muito da atuação dos sindicatos, né? Porque os sindicatos têm que estar mais presentes em Brasília, têm que estar mais presentes nos debates, né? E às vezes a gente até sente a falta da presença sindical no debate, porque essas frentes parlamentares do agronegócio, as frentes parlamentares dos empresários, né, são várias, eles atuam fortemente em Brasília. Então, o movimento sindical, ele precisa se organizar melhor para também atuar em Brasília, né? É uma coisa que a gente sempre defendeu, porque a vida do trabalhador, ela está sendo votada a todo momento, né? O que vai acontecer com as pessoas toda hora está sendo discutido. Então, o movimento sindical não pode ficar de fora desses debates. Então, eu acho que a presença sindical em Brasília é muito importante, né? E a gente espera que realmente o movimento sindical participe mais desse debate, né? Boa. Agora eu quero trazer para essa nossa conversa, né, Ana, um dos principais assuntos de hoje, aqui do Café, que é essa perseguição contra o padre Júlio Lancelotti. A gente contou aqui, deu essa notícia mais cedo, em fevereiro será instalada uma CPI na Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, e a vereadora Luna Zaratini, que é sua sobrinha, também o vereador Hugo Rodrigues, ambos do PT, denunciaram o Rubinho Nunes do União Brasil, que propôs essa CPI à Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo. E aí, Zaratini, gostaria que você também trouxesse sua avaliação sobre esse caso. Você acha que essa instalação dessa CPI tem cunho político por conta da campanha eleitoral desse ano aqui em São Paulo? Olha, a direita, ela passou a se utilizar de CPIs para fazer guerra política, guerra ideológica, né? Então, a CPI deixou de ser um instrumento de investigação de problemas que ocorrem nos governos ou de problemas que ocorrem na sociedade para se transformar num instrumento agressivo de luta política e ideológica.
Então, eles fizeram lá em Brasília a CPI do MST. Foi a 4ª CPI do MST. Né? Fizeram outra, né? Fizeram para dizer que é um movimento criminoso. Deram com o burro na água, né? Porque eles perderam a CPI. Fizeram a CPI das ONGs no Senado, que morreu, ninguém nem lembra que existiu, mas tentaram fazer uma CPI das ONGs. Tentaram, não, fizeram, mas que não foi para frente, né? Não conseguiram dar relevo, não conseguiram dar destaque a essa CPI. E agora vem essa CPI ridícula, né, contra o Padre Júlio. O Padre Júlio é uma pessoa que tem, como está dito, ele representa a igreja, ele não é uma ONG, né? Ele faz um trabalho religioso de apoio aos moradores de rua. Então, é uma situação assim inusitada o que a gente está vendo hoje, né? E mais inusitado ainda é a gente ver a presidência da Câmara Municipal deixar instalar uma CPI dessa, né? A gente espera que o Milton Leite, que é um cara de direita, né? Todo mundo sabe que é um cara de direita, mas é um cara que tem se mantido na presidência do Legislativo Municipal, foi reeleito agora, mais uma vez, exatamente por fazer um jogo equilibrado, ou tentar fazer um jogo equilibrado, né? E agora deixar passar uma CPI dessa. Então, ele pode simplesmente não instalar a CPI, que é o que a gente espera que aconteça no mês de fevereiro, ou seja, que essa CPI não seja instalada e que não se faça da Câmara Municipal um instrumento de perseguição política, porque não é nada mais do que perseguição política. Por falar em São Paulo, Câmara Municipal, esse ano tem eleição, né? Inclusive para recomposição dessa Câmara Municipal. Como que você está vendo a corrida já está iniciada nessa corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo? A gente deu aqui mais cedo o Alckmin numa situação bem complicada. Alckmin e Lula pode ser que estejam em dois palanques diferentes. Como que você está vendo essa eleição, Zaratin? Olha, é lógico que essa frente política que o Lula construiu lá em Brasília, né, para governar, ela vai, em várias cidades, ela vai se contrapor, né, porque é uma frente ampla. Então, essa frente ampla que foi formada em Brasília, quando chega no momento eleitoral, ela tem disputas embaixo nas eleições municipais. Por quê? Porque todo mundo quer crescer. E a eleição municipal é um momento em que os partidos políticos têm que ter o objetivo de crescimento do número de prefeitos, do número de vereadores. Então, é óbvio que todos os partidos que puderem ter candidato vão querer ter candidato, né? Para puxar, para fazer as suas chapas avançarem. Então, eu não vejo que isso seja qualquer problema para o governo Lula, né? É lógico que o Lula vai tentar convencer o PSB a retirar a candidatura da Tabata. Eu acho muito difícil, né? Eu acho que é legítima a candidatura da Tabata, né? E o importante é que ela e o Boulos não fiquem se atacando, né? Não fiquem criando divergências que no segundo turno impeçam o apoio de um ao outro. Eu acho que vai ser o Boulos no segundo turno e a Tabata apoiando o Boulos no segundo turno. Esse seria o cenário ideal, né? Agora, é uma eleição, nós vamos ter uma eleição bastante complexa em São Paulo, porque, no meu modo de ver, o bolsonarismo vai ter candidato, né? Então, você vê aí o Ricardo Salles se movimentando para ter uma candidatura, está tentando achar um partido, está tentando fazer algum tipo de manobra para disputar a eleição, né? Ele quer disputar essa eleição, não é ele que quer. O bolsonarismo raiz quer ter um candidato. E esse candidato pode tirar do segundo turno o Ricardo Nunes, como aconteceu com o Rodrigo Garcia, que o Rodrigo Garcia gastou bilhões, né, e não conseguiu ir para o segundo turno. E agora essa situação pode se repetir com o Ricardo Salles tirando o Ricardo Nunes do segundo turno. Tem outra possibilidade que já se aventa do próprio astronauta ser candidato, né, o senador astronauta. Então, ele sair do mundo da Lua e vir aqui disputar uma eleição. Pode acontecer também, né? Que é um candidato também que tem condições de fazer essa disputa
contra o Ricardo Nunes e contra o Boulos, né? Então, eu acho que ainda o cenário não está definido, né? O cenário final, no meu modo de ver, vai ter 3 candidaturas fortes, que é o Ricardo Nunes, o Salles e o Boulos, né? E eu acho que esse resultado vai ser o Boulos no segundo turno, com grandes chances de ganhar a eleição. Agora, para isso, nós precisamos trabalhar muito e vamos trabalhar para que realmente a gente tenha sucesso aqui em São Paulo, que é uma eleição fundamental, importantíssima para todo o país, né? Tá bom. Muito obrigada, deputado. Você vai estar em Brasília no 8 de janeiro? Eu não vou estar em Brasília porque eu já tinha marcado uma viagem antes de marcar em 8 de janeiro, e aí também preciso ter uma descansadinha, né? Então, todo mundo precisa ter o seu momento aí de relax, né? Então, eu também vou ter esse momento. Infelizmente, eu marquei antes e agora não posso desmarcar mais, mas eu vou estar acompanhando com certeza. Tá bom, até a volta, então. Valeu, gente. Tchau. Bom ano novo para todos vocês aí, viu? Igualmente.